você como especialista, a língua português do Brasil e português de Portugal são a mesma coisa ou são diferentes? Nossa, é a mesma língua e tem muitas, mas muitas, muitas diferenças, né. Inclusive porque, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de português lá na escola que eu abri no centro, tinha uma aluna no meio dos outros tantos que queriam aprender português do Brasil e de Portugal, eu tinha que sempre recorrer, né, então eu via isso durante a aula, alguém falando: "Mas isso é muito difícil, essa pronúncia", os que iam para o Brasil: "Nossa, essa pronúncia de Portugal", e ela que estava acostumada com o marido português: "Nossa, essa pronúncia do Brasil não entendo nada", então depende com o que você está familiarizado também, né, com o que você está familiarizado. Eu acho assim, tem pessoas que querem aprender português de Portugal porque visitam Portugal lá, os nossos alunos, ou porque tem casa em Portugal, tem outra motivação, querem trabalhar. Tem pessoas que falam: "Eu quero aprender, não tenho nenhum amigo, um namorado, uma mulher, nada, mas eu quero aprender a língua original", né, aquela coisa da língua original. Mas aí Não. E tem gente que gosta acha fascinante a melodia do som do português do Brasil, outros o oposto. Então eu ouvi 2 coisas, mas assim, é é muito difícil você ensinar, português, para quem vai para os 2 países. Tem muito mais diferença do que só o sotaque. Tem diferenças de pronúncia, obviamente, mas tem diferença de expressões, muitas expressões, eu não tenho noção, tem um dicionário lá, eu falei: "O que que é essa expressão aqui em Portugal?", né. E, eh, a própria estrutura verbal, às vezes, sem contar o vocabulário, tem muita palavra que é completamente diferente, né. é verdade que os portugueses chamam o português do Brasil de brasileiro? Às vezes fala: "Você fala brasileiro?", né, você vai Pois é, eu acho que devia trocar logo o nome e falar isso. tem nos Estados Unidos tem gente que fala: "I'm speaking Brazilian", né, e Não, já estão mas aí é o cortando, né. Já tem gente que aí fala: é o desinformado "Eu só também. falo brasileiro", aí tem muita gente que fala isso, assim, "Eu sou professora de português". "Ah, legal, de que parte de Portugal você é?". Aí: "Não, não sou de Portugal, sou do Brasil". "Ah, you speak Brazilian". Não, não falo brasileiro. Mas tem gente que já está falando, em vez de falar Brazilian, português, ficou muito longo. Aí: "Ah, I speak Brazilian", né. É. Então, ou tem gente que fala: Não, você liga aí é aula de português ou Brazilian?", né. Você chegou a pensar em colocar o nome Brazilian Language Center? Eu não fiz isso por quê, Felipe? Porque, assim, eu fui, dar aula na UCD, por exemplo, porque eu falo português, né, eu poderia ter fechado as portas para mim. Não, eu só falo Brazilian português. Tem alunos que começaram a estudar Brazilian português que tem um namorado, namorada, mas estão trabalhando em Portugal. Tem gente que faz e trabalha em Moçambique. Então, assim, hoje a quantidade de brasileiros, acho que tem até uma nova lei que pode até vir mais aí facilitando o visto para brasileiro trabalhar em Portugal. A gente Ah, não sim. conseguiria estar trabalhando em Portugal, né, a gente fala a mesma língua, né, isso é bom pra gente, né. Agora é Verdade. legal aprender as diferenças, né, eles fazem brincadeiras com a gente, com o português da gente, e a gente faz com o português de É, lá eu acho legal. também, Eu né. não fico chateado não, acho É. que o bom é brincar mesmo, né. Mas tem muita coisa legal, engraçada. A gente faz tem umas postagens na mídia social, assim, em Portugal é assim, no Brasil assim, né, É. e aí eu é bonito ouvir o som os 2, né, as Não. 2 Você quando visita Portugal entende Hã. tudo? Porque às Não, vezes você fala assim: "Pode repetir?", difícil, é né, às difícil. vezes a nós mesmos, "Você pode repetir?", né. Olha, é difícil. Eu tento, eu eu sou dedicado, eu falo: "Não", o problema é Uhum. que eu fico com medo da pessoa, né, ficar de saco cheio e não querer repetir mais. Mas assim, eu tento, eu falo e parece que é má vontade, não é, sabe, eu tô tentando. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.